Isso, agora tá bonito. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. Esse instrumento de ostentação de Bolsonaro entrou na mira da Polícia Federal, que tem uma pista bastante clara de que um jet ski pode ter sido usado pelos Bolsonaro para destruírem provas. Vamos ao vídeo. Após a pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz a Polícia Federal. A história da pescaria está cada vez mais para a história de pescador, uma expressão que significa mentira. E é mentira mesmo, parece ser mentira mesmo, porque há indícios de que Bolsonaro já sabia, já no domingo, de que a Polícia Federal bateria à sua porta. Mas, gente, tem uma pergunta pairando no ar. Essa operação vazou? Tem algumas evidências por aí, algumas suspeitas, e eu vou trazer para vocês o que eu apurei. A Polícia Federal suspeita que pode ter ocorrido um vazamento da operação de hoje, ou que Carlos Bolsonaro possa ter sido avisado um pouquinho antes dos agentes chegarem à sua casa, na casa da sua família, em Angra dos Reis. Segundo eu apurei, houve uma pequena diferença de tempo nas abordagens, nos endereços do vereador. As equipes da PF chegaram primeiro ao condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, e só depois na casa em Mambucaba, em Angra dos Reis. Então, a suspeita da polícia é que alguém do condomínio tenha avisado os Bolsonaro. Jair Bolsonaro, o pai, ex-presidente, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e diversos assessores saíram às 5h50 em 2 lanchas, jet ski, saíram ali um grupo e, segundo a defesa, eles foram pescar e só teriam sido localizados por celular umas 9h30 porque estavam num local sem sinal. Leonardo Sakamoto, que também tem apuração a respeito dos impactos dessa operação da Polícia Federal, inclusive no governo Lula, né? Diante dessas falas de Bolsonaro nesses dias anteriores, numa espécie de profecia, foi até o que o Sakamoto escreveu na sua coluna, que está publicada na nossa página aqui do UOL. Olá, Sakamoto! Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL News. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos e todas. Bom, o que você apurou em relação a essa possibilidade de Bolsonaro ter alguma informação de que
alguém da família dele ou alguma operação poderia estar em andamento ou iria acontecer em relação ao governo dele? Fabiola, para fontes com as quais eu conversei, tanto no Palácio do Planalto quanto no Ministério da Justiça, as postagens nas redes e aplicativos de mensagem por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro apenas reforça, né, a percepção de que existe ainda um gotejamento ou um cano, né, um duto de informação indo do atual governo para membros do governo passado, né? Ou seja, a questão não é se existe vazamento de informações sensíveis deste governo para o governo passado, mas é que tipo de vazamento é esse e quem está realizando esse vazamento. Né? Eles falaram que essa própria operação em si, né, ela não é simplesmente para ir atrás de punir, não, é para tentar fechar o buraco. Né? E aí o que que acontece, né? Por que que eu estou colocando, você colocou profecia, eu também, só para o pessoal que está acompanhando a gente entender que a gente não está falando do Nostradamus, não, né? A gente está falando de Jair. O que que acontece é que passou a ser divulgado nas redes do ex-presidente, começou no Telegram, em grupos, no dia 21 de janeiro, depois, no dia 24 de janeiro, teve uma postagem no Twitter, dia 24 de janeiro, que foi véspera da ação contra o Alexandre Ramagem, porque se hoje teve uma ação contra o Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, que é apontado como o coordenador do chamado Gabinete do Ódio, que seria uma estrutura montada no seio do Ministério do Palácio do Planalto, com assessores coordenados pelo Carlos Bolsonaro, com o objetivo de atacar adversários, juízes, políticos, desafetos, jornalistas, advogados, qualquer um que colocasse algum problema para Bolsonaro, né? Então, o que acontece? A operação de hoje visa buscar informação, entender se informações obtidas ilegalmente através de espionagem estavam fluindo para Carlos Bolsonaro, fluíram para Carlos Bolsonaro. Na semana passada, teve a operação, né, no 25 de janeiro, a operação contra Alexandre Ramagem, atual deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, pré-candidato à prefeitura, mas que ele foi diretor-geral da ABIN sobre o governo Jair Bolsonaro e quase diretor da Polícia Federal, se o Supremo Tribunal Federal não tivesse impedido isso, dadas as relações com a família Bolsonaro. Então, o que acontece é que um dia antes disso vir ao público contra o Ramagem, da operação a ocorrer contra o Alexandre Ramagem, operação com mandado de busca e apreensão tanto no gabinete dele quanto na casa, coisa semelhante ao do Carlos Chogor, do Carlos Bolsonaro, né, houve essa mesma postagem do Bolsonaro no Twitter, né, do presidente da República, que está lá para todo mundo que quiser ver ainda, dizendo que as próximas semanas serão decisivas e que vivemos momentos difíceis, né, de dores e incertezas, né. A gente até comentou aqui no UOL de que poderia vir uma bomba contra o Bolsonaro, e de fato veio. Então, o que acontece aqui dentro do governo, desconfia-se de que isso aqui é uma prova de que ele sabia. Mais do que uma prova, era, de certa forma, quase um escárnio, Fabiola, porque eles estão, é uma forma até de mostrar, eu sei o que está acontecendo aí dentro, né? Eu sei o que está acontecendo aí dentro. Agora, a desconfiança, né, ela está aumentando, e as fontes comentaram, um nome que já está na mídia, não é novidade para ninguém, o Alessandro Moretti, diretor adjunto da ABIN, número 2 da ABIN, né? Que, na verdade, o pessoal aponta, as fontes que eu falei, ele Bolsonaro estava no governo passado, não é só porque estava no governo passado, tem relações fortes com o governo passado, então ele pode estar como parte desse duto de informação que sai de um lado para o outro, né? Então, Fabiola, é uma situação que é complicada, porque, inclusive, o pessoal espera que não fique apenas na questão do First Mile, o software que monitora o deslocamento das pessoas, né? O Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, falou aqui para o UOL que era um absurdo, porque ele estava num lugar reunido com outras pessoas, ele vazava informação sobre quem ele estava reunido e ele começava a ser atacado pelo gabinete do ódio, né? Então, mostrando essa conexão entre a ABIN paralela e o gabinete do ódio. Só que isso é apenas uma parte, porque agora a Polícia Federal também quer saber se teve grampo de telefone celular, se teve montagem de dossiê, se teve vazamento de dado fiscal, ou seja, o escândalo está só no começo. Há dois conjuntos de fatos que a Polícia Federal investiga em relação à família Bolsonaro. São operações policiais essas da APF, amparadas pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF. O primeiro conjunto de fatos
averiguar exatamente o tamanho e modo de operação de um esquema paralelo de obtenção de informações dentro da instituição estatal que existe para isso, que é a ABIN, é o nosso, digamos assim, Serviço de Informações e Inteligência Oficial. O segundo conjunto a ser apurado, está sendo investigado, é em que medida um dos filhos do ex-presidente estaria envolvido com um esquema paralelo de inteligência, que evidentemente é coisa ilegal. O ex-presidente Jair Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que sempre confiou nas suas próprias redes de informação. Já antes da eleição, que ele venceu lá em 2018, essa rede de informação funcionava a partir da cozinha da casa dele e depois se ampliou para o que ficou conhecido como Gabinete do Ódio, com ramificações dessas redes que seguiam também o fenômeno da politização de órgãos de segurança, polícias militares, forças armadas, a própria ABIN. Bolsonaro também nunca escondeu que sua maior preocupação nas turbulências políticas era garantir a proteção dos próprios filhos. As investigações agora em curso, elas miram exatamente esses dois aspectos tão caros para Bolsonaro. Ele qualifica o que está acontecendo como perseguição política. Agora, só tem um jeito de se desmontar esse argumento. O argumento de que investigações da Polícia Federal nada mais seriam do que o atual governo, ajudado pelo STF, agindo contra seus opositores. Só há um jeito de desmontar esse argumento. É trazer o mais rápido possível os resultados dessas investigações. Mas antes, a analista de política Jussara Soares trouxe para a gente uma outra apuração envolvendo a chamada ABIN paralela. O ex-ministro-chefe de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento. Fundamental lembrar, né, Jussara, boa noite, antes de mais nada, que a ABIN fazia parte do GSI antes dessa mudança toda que houve durante o governo Lula. Boa noite, Márcio. Exatamente. A Agência Brasileira de Inteligência estava ligada no governo Jair Bolsonaro ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Augusto Heleno. A intimação ocorreu hoje, nesta terça-feira, aqui em Brasília, e o depoimento está marcado para a próxima terça-feira, também aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. Por que o depoimento de general Heleno é importante? Não apenas porque a ABIN estava subordinada ao ministério que ele comandava, mas também porque havia ali um entendimento de que Augusto Heleno sabia de toda o esquema, né? Toda a apuração, o trabalho que se fazia dentro da ABIN. Bem, o que a Polícia Federal investiga? É esse monitoramento ilegal de autoridades e adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso de Augusto Heleno, em entrevista ao Roda Viva em março de 2020, o ex-ministro Gustavo Bebiano chegou a dizer que esse esquema ilegal chegou a ser proposto para Augusto Heleno, que na época se demonstrou muita preocupação em relação a isso. Foram palavras ditas por Gustavo Bebiano, que foi a primeira pessoa a dizer dessa existência da ABIN paralela, que agora está sendo investigada pela Polícia Federal. Bem, esses desdobramentos ainda têm mais integrantes, pessoas que estiveram no governo Jair Bolsonaro e que também podem prestar depoimentos nos próximos dias. Márcio. O fato é que ainda, né, como desdobramento dessas investigações, Alessandro Moretti não é mais o diretor adjunto da ABIN. Ele foi exonerado ontem à noite em uma edição extra do Diário Oficial da União. E segundo a Polícia Federal, integrantes da atual gestão da ABIN teriam atuado para blindar alguns dos investigados desse suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades. Moretti, segundo a Polícia Federal, estaria entre essas pessoas que fecharam esse acordo, fecharam esse conluio. Para o lugar dele, o presidente Lula nomeou Marco Aurélio Cepic, que estava no comando da Escola de Inteligência da ABIN, e essa demissão já era esperada. Isso porque o agora ex-diretor já era visto com desconfiança dentro do próprio governo federal. Por quê? Ele trabalhou diretamente com o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, e também com o ex-diretor da agência, Alexandre Ramagem. Lula já tinha admitido que a situação do número 2 da ABIN era praticamente insustentável. A gente vai ouvir um trechinho do presidente. De um cidadão que é o que está sendo acusado,
sabe, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da ABIN do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na ABIN. Ora, se isso for verdade, isso está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. Outro que ainda está balançando nesse cargo é o atual chefe da ABIN, Luiz Fernando Correia. Ele é apadrinhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e depende de desdobramentos, obviamente, dessas investigações. Segundo a Polícia Federal, Correia teve uma reunião no ano passado com Ramagem, que não constava na agenda oficial. A ABIN justifica que esse encontro na sede da agência não foi registrado por um erro de um funcionário. Ontem, também, nessa mesma entrevista que a gente ouviu um trechinho do presidente Lula, ele destacou que Correia é uma pessoa de muita confiança, que chefiou a Polícia Federal no segundo mandato de Lula como presidente da República e que exatamente por isso o presidente tinha optado por nomeá-lo para a chefia da ABIN, mas que nada impedia que ele fosse desligado do cargo caso fossem provadas irregularidades. Então, portanto, de fato, ele depende de desdobramentos dessas investigações para a gente saber se vai continuar ou não à frente aí da agência.